Lhe convido para ouvir a palavra de Deus. Hoje é dia 25, hoje é dia 25 de julho. Gostaria de frisar essa data, né? Julho de 2024, porque Deus vai te dar vitória. Deus vai mudar a tua história, pode ter certeza. E você vai se lembrar do dia que essa palavra falou com você, tá certo? Então vamos para a palavra. O texto eu já passei para você, que é Evangelho de João, capítulo 3, que foi um encontro de Nicodemos, né, com Jesus. Louvado seja Deus. Então a palavra inicia falando com a gente assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais ou milagre que esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele ou com você. Veja a reverência, na verdade, desse príncipe. Já chegou exaltando Jesus, dizendo que Jesus jamais poderia fazer os sinais, os milagres, os prodígios, se Deus não fosse com ele. Aí Jesus responde aqui no versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como é que pode? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Que pergunta, hein? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, que é o batismo, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Oh, que palavra, hein? Que palavra. Aquele que não se batizar, aquele que não se transformar, não pode entrar no reino de Deus. Não pode ter salvação. Você está entendendo? Então preste muita atenção nisso. Aquele que não se batizar, nascer da água é o batismo. Aí você diz: não, mas eu já fui batizado quando criança. Deixa eu te dar uma notícia: esse batismo não valeu. Porque o batismo é para remeter todo o pecado, jogar fora, e Deus perdoar. O pecado vai para o mar do esquecimento de Deus. Deus não lembra mais do que você praticou. O batismo serve para isso. E o batismo de criança não serve porque... que pecado tem uma criança? Que pecado tem uma criança de 7, 8 meses, 1 ano, 2 anos? Que pecado tem? A quem essa criança roubou? Quem foi que essa criança matou? Qual foi a mulher que essa criança se prostituiu com ela? Misericórdia, pastor, nada disso a criança fez. Então não tem pecado, meu irmão. Então não tem pecado, portanto, não deve se batizar uma criança. O batismo não vale, só vale quando você tiver pecado acima dos 12 anos, né? Como Jesus se batizou com quase 30 anos. Não é porque ele tinha pecado, não. A Bíblia diz que ele não cometeu pecado, mas veio se batizar com quase 30 anos. Então, se Jesus é o nosso modelo para a gente copiar, então não precisa batizar criança, porque não serve para nada. Está entendendo? E ele disse assim, ó, vou repetir esses 5. E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, olha o batismo aí, o que é? É um ressurgimento da pessoa, nascer ou renascer das águas. Aí ele diz: e do Espírito, olha aí, e do Espírito, que é a transformação.
a transformação. Tem pessoas que acham que nascer do Espírito é falar em línguas, né? Língua dos anjos, línguas estranhas. Isso é nascer do Espírito. Não, não, negativo. Nascer do Espírito é sua transformação, né? Você levava um machucãozinho, soltava cada palavrão, né? Não era assim? Quando você se transforma, você não tem mais tempo para isso. Se machucar, dá um glória a Deus. Entendeu? Essa é a transformação que o ser humano precisa. Precisa passar por essa transformação. Continuando aqui, o versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E a Bíblia também diz que carne não entra na glória. Tem que haver uma transformação. Tem que entrar lá um corpo incorruptível, um corpo santo. Você está entendendo? Carne, quem é nascido da carne é carne, vai ficar. Vai ficar. Tem que haver uma transformação para arrancar todos os pecados da carne. O versículo 7 diz: não te maravilhei de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Olha aí. É necessário nascer de novo. É necessário. Versículo 8 diz: o vento assopra onde quer e vai, e ouve a sua voz. Porém, não sabemos aonde vai ou para onde vem, né? É forte essa palavra. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra, você está vendo que está soprando, sabe qual é o lado que está vindo o vento, mas você não vê, você não sabe para onde ele vai. Assim é a pessoa que é nascida do Espírito. Quando você pensa que ela está num prejuízo, ela está dando glória a Deus. Quando você pensa que ela está depressiva, ela está alegre na igreja, dando glória a Deus. Aí o mundo não entende. Caramba, né? Eu pensei que agora aquela pessoa ia desistir de tudo, ia quebrar a cara, e está bem, continua bem. É, porque nasceu do Espírito, minha irmã e meu irmão. É necessário nós nascermos da água e do Espírito. Versículo 9 diz assim: Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Olha a incredulidade de Nicodemos, sendo príncipe. Os príncipes era quem ensinava a palavra, era filho de rei, está entendendo? Mas ele não entendia esse mistério. No 10º, Jesus ensina aqui, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Eita, que tapa na cara, hein? Tu és professor, mestre é professor, tu és pastor, ensinador da palavra, e tu não sabe disso? No 11 diz assim: na verdade te digo, isso aqui era Jesus falando, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não acreditais. O nosso testemunho é verdadeiro. Oh, glória a Deus. No 12 diz: se vos falo de coisas terrestres e não crerdes, como crereis se vos falar coisa celestial? Jesus está dizendo, eu estou ensinando coisa da terra e você não acredita? Imagine se eu falar que eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vou voltar para o céu de onde eu vim. E aí? Será que Nicodemos ia acreditar? Porque Nicodemos tinha dúvida se o batismo trazia um novo homem, se o nascer do Espírito era transformado o homem. Aí Jesus disse, se eu estou falando coisa terrestre, da terra, e você não acredita, imagine se eu for falar coisas do céu, o projeto de Deus, o que Deus tem para você, para mim. Imagine se você vai acreditar. Aí ele continuando, diz aqui no 13 para finalizar. E ninguém subiu ao céu,
senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. Entendeu essa palavra? Entendeu? Presta bem atenção. Ninguém subiu ao céu. Está dizendo a palavra. Quer brigar? Briga com Deus. Briga com Deus. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Quem foi que desceu do céu? Jesus. Jesus que desceu do céu e foi introduzido no útero de Maria, sua mãe. Você está entendendo a palavra? Somente ele, senão o que desceu do céu. Aí ele ainda carimba ainda o Filho do homem, Jesus Cristo, que está agora onde? No céu. Então, minha irmã, meu irmão, abra seus ouvidos para aprender com a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia em casa? Confere. João capítulo 3, versículo 13. Confere. Então, se ninguém subiu ao céu, você tome cuidado quando você diz assim: minha mãezinha foi embora. Está lá no céu intercedendo por mim. Está lá no céu, não é verdade? Está lá no céu. Padre Cícero morreu, está lá no céu. Frei Damião morreu, está lá no céu. Ei, Jesus está dizendo aqui claramente: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu de lá, que foi Jesus. E agora está no céu. Porque todos nós sabemos e os discípulos viram Jesus levitando, subindo para o céu. Para todos os olhos ver. Esse sim. Então tome cuidado, não diga que fulano morreu, foi para o céu, ou foi para o inferno também. Não pode estar dizendo essas coisas. Entendeu? Por mais que você foi ensinado dessa maneira, mas você agora está sendo doutrinado pela palavra e não por ninguém. E não por ninguém. Você está entendendo agora? Ficou claro para você? Quem foi que subiu para o céu? Somente Jesus Cristo de Nazaré. A quem eu devo pedir? Jesus Cristo de Nazaré. Quem é que intercede por mim? Jesus Cristo de Nazaré. Mas e a mãe dele? A mãe dele está dormindo. Que muitos a têm como santa. Muitos a têm como santa. Eu não estou dizendo que ela não é. Só que vai haver o julgamento primeiro para saber quem é santo e quem não é. Não devemos atropelar etapas. Porque na palavra de Deus, Deus não aceita isso não. Entendeu? Maria, uma mulher santa, escolhida por Deus para gerar seu filho Jesus, o nosso Salvador. Então não adianta você fazer pedido a ela, porque ela está dormindo, não está no céu. Quem está no céu é Jesus, acordado. A ele nós devemos pedir. A ela não, porque está dormindo. Uma pessoa dormindo pode fazer alguma coisa por você? Não pode. Entendeu? Não pode. Vamos entender a palavra. Vamos entender a palavra. Nós precisamos rasgar o véu que um dia colocaram nos nossos olhos. Graças a Deus o meu já foi rasgado, já consigo entender a palavra de Deus. Se você ainda não, peça a Deus. Peça a Deus para você ler e entender a palavra de Deus, porque quando você ler e entender, você vai ser liberta. Você vai ser liberto. Ninguém pode mais te enganar. Por isso que muitos pedem e nada consegue, porque não está pedindo a Jesus, está pedindo a uma pessoa que morreu e está dormindo. Essa pessoa não pode fazer milagre, ela está dormindo. Está dormindo, num descanso eterno, entre aspas, que não é eterno. Um dia vai acordar, vai prestar conta, né, das más obras ou das boas obras, mas tem que prestar conta. Tem que prestar conta. Entendeu a palavra de Deus? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que veio de lá, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Está entendendo, minha irmã e meu irmão? Então peça, Jesus vai ter o prazer de interceder. Jesus vai ter o prazer de olhar assim para Deus e dizer: Pai, olha Juliana pedindo lá, olha Zezinho pedindo lá, está pedindo no meu nome. Está pedindo no meu nome, então ele é meu, ela é minha. Então libera a graça, libera a bênção, a cura, a prosperidade, libertação. E Deus libera. Deus libera, porque o Pai não vai negar um pedido ao Filho Jesus Cristo de Nazaré. Não vai.
Peça no nome de Jesus, só unicamente no nome de Jesus. Tá certo, povo de Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Aliás, 2 horas e 21 minutos, 2 horas e 21 minutos. Quero agradecer a você por você ter ficado esses 16 minutos ouvindo a palavra de Deus, aprendendo com Deus, sendo doutrinado pela Bíblia. Agradeço a você e te peço também que você continue compartilhando. Continue compartilhando. Toda essa palavra que eu prego aqui na Nova Bezerra FM, o intuito é que chegue nos ouvidos das pessoas, para as pessoas se libertarem e aprender com Jesus. Então, vamos evangelizar o Brasil e o mundo. Compartilhe. E eu te agradeço em nome de Jesus. Tchau.